Boa tarde, galera. Salve. Meu nome é Rafael Portela. Esse é o segundo vídeo do nosso canal Psicopata Sincero. E hoje a gente vai trazer um assunto, talvez o mais polêmico de todos que eu possa pensar em trazer, o mais difícil de tratar, que é o aborto em junção com o abandono paternal. Por que o abandono paternal? Não que mulher não abandone filho, mas se você for analisar e jogar na sua memória, buscar na sua memória a galera que você conhece, das pessoas que foram abandonadas pelos pais. Quando eu digo abandonado, não é só o fato do pai dar pensão. Se você dá pensão, mas não frequenta a vida do seu filho, você abandonou seu filho. Porque R$300 não cria ninguém. A verdade é essa. Nenhuma pensão, nem que seja a mais gorda possível, cria um filho mais do que o pai presente. Então, se você puxar na sua memória, você vai ter 80 para 90% de pessoas que foram abandonadas pelos pais do que pela mãe. É muito raro você ver uma pessoa que foi abandonada pela mãe. Eu, no meu caso, por exemplo, tive abandono paternal. Meu pai biológico, meu progenitor, porque pai eu tenho e não é o cara que me fez, também me abandonou. E graças a Deus eu encontrei um homem de verdade que assumiu tanto a minha mãe quanto minhas irmãs e a mim. O nome desse cara é o Elcio Portela e queria muito ressaltar o nome dele aqui nesse vídeo hoje. Eu falo pouco do meu pai, mas enfim, vamos lá. Eu pedi opiniões de muitas pessoas no Facebook a respeito do aborto, porque é um assunto que você tem que gerar muita opinião. Não adianta você falar do aborto se você não tem uma forma de resolver o problema social que o aborto gera. Ponto. O lado que é contra o aborto, certo? Vamos falar um pouco sobre esse lado. É um lado que é muito a favor da vida. É uma galera que acredita que você não tem o direito de tirar uma vida, mesmo se essa vida ainda não é nascitura, né? Que é o direito, também fala muito sobre isso, que é o direito da criança antes mesmo dela nascer. Porém, a gente vê tanto abandono, a gente vê tanta criança na rua, orfanato cheio, o governo é uma burocracia danada para poder adotar. Então, o aborto também resolveria alguns problemas sociais. Porém, quando você libera o aborto, porque muita gente pede a liberação do aborto, mas a galera não explica como que é a liberação. Mano, não pode simplesmente liberar o aborto. Porque, não vamos ser hipócritas, com a liberação do aborto total, assim, a reveria, doença sexualmente transmitível vai ir nas alturas sim. Sabe por quê? Porque o povo brasileiro é burro. O povo brasileiro tem mais medo de ter um filho do que de pegar uma doença. E isso, mano, você não tem como negar. Não tem como negar. Na hora que o sangue tá fervendo, o pau tá duro, o tesão tá em alta, a gente faz merda assim, transa sem camisinha assim. E a primeira coisa que a gente pensa é, porra, tomara que eu não tenha engravidado a mina, e a mina pensa, tomara que eu não tenha engravidado. Ninguém pensa, tomara que eu não tenha pegado uma AIDS, uma gonorreia, uma sífilis. É assim que a gente pensa. Então, analisando todos os fatos, eu criei algumas teorias que poderiam resolver um bocado esses problemas. Essas teorias vão de encontro a algumas leis que a gente tem, como por exemplo o trabalho forçado, e eu quero explicar o porquê. Vamos lá. Primeiro, se você tem a ideia de que o homem não pode opinar pelo aborto, por favor, migra para outro vídeo. Eu não quero fazer você perder o seu tempo e nem quero perder meu tempo com gente com mente rasa, porque mulher não faz filho sozinho, dedo não engravida ninguém, tá ligado? Ao mesmo tempo, eu entendo as mulheres não quererem que os homens opinem, visto que elas sofrem inúmeras vezes mais do que a gente em uma gravidez normal, sem abandono paternal. Vi também algumas publicações de pessoas falando, pô, Rafael, às vezes a menina vê que o cara já tem filho, o cara não dá atenção pro filho dele, vai dar atenção pro filho futuro? Meninas, não vai. Se um camarada tem um filho e ele não dá atenção pro filho que ele já tem, não pensa que você vai mudar esse camarada com o filho seu porque ele te ama, porque não vai. O camarada que não tem capacidade de fornecer pro filho o básico, que é atenção, carinho e amor, ele não vai fornecer isso para um filho futuro. Então não acredite que um camarada desse vai mudar. E é claro que tem uns camaradas que nunca tiveram filho, que falam, não, vou estar do seu lado, papapá, e abandonam. Isso acontece demais. É muito. Gente, é muito. Tem muito homem que acha que ir uma vez por semana ver o filho
e dar uma porra de uma pensão é criar, não é. Se você pensa que isso é criar, você não é um homem, você é um moleque. Você é um moleque, tá? Então vamos lá. Eu sou a favor e contra o aborto. Sou a favor devido à questão social. Vai diminuir criança na rua, vai diminuir fila de espera, vai diminuir muita coisa, principalmente morte de mulheres em clínicas clandestinas, porque os ricos, eles abortam. A torta é direita, você acha que não? Só que eles não morrem porque eles têm dinheiro. Pobre vai pra mão de carniceiro, aborta e morre. Ou tem treta depois. E eu também sou contra o aborto porque eu acho que muitas das mulheres hoje em dia querem simplesmente abortar pelo fato de poder transar com mais facilidade. A verdade é essa. Tem algumas mulheres que têm medo, sim, que querem ter o direito de abortar porque não tem uma estrutura, mas tem muita mulher que é safada, que não quer assumir um compromisso de ter um filho, mas quer dar a torta e direita. Tem. Assim como tem os homens que não valem nada, tem as mulheres que não valem nada. Então a primeira coisa que eu fiz tipo Eu primeiro quero falar sobre as leis do aborto primeiro. Se você acha que não existe lei para o aborto, existe. Vamos lá. 3 casos específicos que a mulher pode abortar pela lei. O primeiro em caso de estupro. Isso é questão óbvia, né? Nenhuma mulher tem obrigação de carregar no ventre o filho do estuprador. A não ser aquele bancada evangélica que acha, né, que o cara ainda tem que ir lá e cuidar da criança. Isso é ridículo. O estupro já é a maior violência humana que eu conheço. E você ainda ter que criar um filho do estuprador é algo que realmente não cabe num raciocínio lógico, óbvio. A segunda é se a gravidez gera risco à vida da mulher. Então, se uma gravidez gera risco à vida da mulher, ela pode abortar a criança. E o terceiro caso é a criança anencefala, criança que não tem cérebro, ela não vai sobreviver. Mesmo que ela nasça viva, depois de um tempo ela vai acabar morrendo. Então não tem porque uma mulher que, a gente é homem, a gente não entende, a gente sabe, mas a gente não entende. A mulher cria um vínculo com a criança, uma coisa está dentro dela, tá ligado? Imagina ela criar uma criança durante 9 meses, 8 meses, sabendo que aquela criança vai morrer. Então isso aí é um psicológico que nenhuma mulher, eu acho que tem esse amadurecimento. Nenhuma pessoa tem esse psicológico. Então nesses 3 casos, o aborto ele é previsto pela lei. A mulher pode fazer. Só que existem N outros problemas sociais no aborto, como por exemplo o pai que abandona. Aí a mulher não tem uma situação financeira boa, não tem como criar o filho cai na rua, o filho cai no tráfico. Eu vi algumas pessoas falando que até orfanato seria ideal. Eu vou falar uma coisa aqui que pouca gente na minha vida sabe. E eu tenho vergonha aí de falar isso, mas é uma coisa que eu quero muito dividir com vocês. Eu passei quase 1 ano da minha vida no orfanato, com a minha irmã mais velha. Por causa de problemas da minha família, eu tive que passar esse período nesse orfanato. Um orfanato cristão, na época. E eu nunca fui tão humilhado e torturado física e psicologicamente na minha vida quando eu era criança. Eu não tenho muitas memórias da minha vida quando eu era criança, mas eu tenho total memória dessa época. Orfanato não é lugar para criança. Não é porque você é a favor do não aborto, você acha que o orfanato vai ser uma coisa ideal, não vai ser. Orfanato, mano, é um inferno, você tá ligado? É um inferno. Você é tratado como um produto, você quer que alguém te compre. A sua vontade é só sair de lá. Então, um aborto liberado poderia amenizar essa situação. Pensando nas leis, e como eu falei, não adianta você vir falar sobre o aborto se você não tiver uma solução para o problema social. Eu não sou um cara filósofo, eu não tenho solução para o problema social. Mas eu acho que eu tenho um alavanco inicial que talvez alguém do legislativo, alguém possa pensar alguma coisa parecida e resolver isso. Primeiramente sobre a pensão. Eu acho que se o homem não tem como pagar a pensão, ele é desempregado, teve criança, mano, o governo tem que colocar ele para trabalhar. Tá o trabalho forçado, não é amarrar ele numa bola de ferro e botar ele para capinar a horta, não. Mas tem que botar o homem para trabalhar. Se você tem um filho, você não tem uma fonte de renda, o governo tem que te propor uma fonte de renda para trabalhar. Ah, Rafael, mas esse emprego tá tão difícil. Ah, mano, muito emprego hoje em dia que muita gente fica de dinheiro para trabalhar, é muita coisa para fazer, tá ligado? É muito lugar sujo, muita praia suja, muita
O meio ambiente está extremamente sujo hoje em dia, que o governo poderia muito bem pegar essa galera e começar a botar para limpar. É muita coisa para fazer, muito trabalho social dentro das favelas que o governo poderia fazer e ao mesmo tempo remunerar os pais para isso. Outra coisa, reajuste na pensão. Mano, o meu pai, meu progenitor, pagava R$150 de pensão para mim e para minha irmã. R$150 pro mês inteiro de 2 crianças. Com R$150 você não sustenta uma criança em uma semana hoje em dia. E isso, você que é mãe, você que é pai, você tá ligado. Porra, uma fralda hoje em dia é quase 40 pau. Um pacote de fralda com 26 fraldas. Tá ligado? R$150 não é nada. Ah, Rafael, mas se tiver um reajuste na pensão, os pais vão ficar debilitados porque vai tirar mais o salário deles. Vai sim, mas aí, mano, é aquela coisa, a conscientização. Aumentando a pensão, aumentando a taxa da pensão, talvez a conscientização também aumente e o cuidado também aumente. Outra coisa que eu vejo muito falar hoje em dia é que os métodos contraceptivos não são eficazes ou 100% eficazes. Mano, eles não são 100% eficazes, é claro que não, mas eles são quase. Não é um só, a junção de todos eles é quase 100% eficaz. Eu quero fazer uma pergunta para você que é mulher que fala com anticoncepcional não resolve. Você espera 3 meses de uso contínuo, sem nenhum dia de interrupção, para poder fazer sexo sem camisinha? Porque se você usar o anticoncepcional antes desse período e dentro desses 3 meses você deixar de tomar um dia, o efeito dele já vai cair. Às vezes você toma anticoncepcional durante 2 meses certinho, mas desses 2 meses, durante um dia você esqueceu, você fala, não funciona. Mano, anticoncepcional tem que ser durante 3 meses seguidos, sem interrupção. Não estou falando daquela semana no qual vocês ficam sem tomar ou tomam um remédio de farinha, literalmente, que é só para continuar. Estou falando do remédio por si só. Tomar ele certo durante 3 meses. Outra coisa, pílula, a dia D, a pílula do dia seguinte. Se você toma a pílula do dia seguinte 2, 3 vezes durante 1 mês, 2 meses, ela não vai fazer efeito. Eu não sei se vocês sabem, mas a pílula do dia seguinte precisa também desse período de 3 meses para fazer efeito. Eu trabalhei na farmácia durante longos anos da minha vida. Eu já vendi para a mesma pessoa, na mesma semana, 3 pílulas do dia seguinte, avisando, não vai fazer efeito. Não vai fazer efeito. Acredita em mim, não deu outra, a pessoa engravidou. Então, pílula do dia seguinte não é mágica, que você tome, pum, morreu. Você tem que saber tomar. Então, os métodos contraceptivos não são eficazes 100%? Não, não são. Mas eu vou botar aí, 70% das pessoas não usam eles corretamente. Ou porque não sabem, ou porque não se preocupam em saber. Acha que sabe, mas não se preocupa em saber. Camisinha, galera. Pô, mas tem a camisinha. Pô, a camisinha estoura, mano. Mas camisinha tem que saber colocar, gente. A gente é adulto, porra, poça. Quantas vezes já foi ensinado pra vocês como é que coloca uma camisinha, galera? Tem que tirar a porra do ar da ponta. Não é só chegar e colocar o trem, não. Aquele ar estoura a camisinha. Tá, Rafael, estoura a camisinha constantemente. Sim, estoura sim a camisinha constantemente. Além dos retardados, a gente estão furando pacote de camisinha. Não sei se vocês já viram um vídeo deles furando pacote de camisinha com arame. Tem uns imbecil assim, tem uns idiotas assim. Mas vamos lá. Então, se tratando de todos esses assuntos, eu desenvolvi algumas coisas que poderiam melhorar. Primeiro é sobre o trabalho para o homem que tem um filho e não tem um emprego. Não adianta você pegar uma pessoa que não paga pensão e prender, mano. Tá, vamos supor, o camarada foi preso porque ele não pagou pensão mesmo tendo uma fonte de renda. Então, dentro da cadeia ele vai ter que trabalhar. E todo o dinheiro que ele gerar lá vai para a família dele, para o filho dele. Nem para o nome da mãe, não, vai ser para o nome do filho dele. Ah, Rafael, mas trabalho forçado no Brasil é crime. Eu sei que é crime. Estou criando um método diferente do que existe, porque existe e não funciona mais. A gente tem os menores de idade hoje em dia são mais bandidos que os maiores. Criança jogada na rua torta e direita, passando fome, passando necessidade. Beleza. Reajuste o valor da pensão. Agora sim. Agora sobre o aborto em si. A pensão, então, para deixar bem detalhado. Se o homem não tem trabalho,
o governo tem que proporcionar um trabalho para ele e ele vai aceitar o trabalho que for, meu amigo. Trabalho que for, porque ele tem filho. Filho não é só, é uma vida que você tem que cuidar. Então, abaixa a sua cabeça e vai trabalhar. O cara foi preso porque não pagou a pensão. Não adianta deixar o cara trancado lá dentro. Tá trancado lá dentro, vai trabalhar. Porra, cada dia de trabalho tira um dia da pena. Ajuda o cara, ajuda a família dele. Você bota fé? E reajuste na pensão. Ah, Rafael, isso pode quebrar o homem. Pode. Mas também vai conscientizar ele a não ter um filho se ele não quiser. Vai conscientizar ele a usar uma camisinha. Vai conscientizar ele a procurar saber se a mulher está se medicando direito. Até porque a gente já está sabendo que já está tendo um teste anticoncepcional unissex. Se isso vier mesmo, vier a funcionar, mano, vai ser uma bênção, porque é muita mulher que passa mal com anticoncepcional. E não vai ficar o peso só nelas, tá ligado? A gente vai ter esse peso também de ter que se medicar para não poder engravidar a mina sem a gente querer. Sobre o aborto em si, caso a liberação do aborto, que eu acho que assim como a maconha, o aborto vai acabar sendo liberado mais cedo ou mais tarde. Então, eu acho que toda mulher tem o direito de abortar. Porém, se ela tiver um parceiro com o consentimento do parceiro. Antes que as mulheradas queiram me bater por causa disso, eu quero explicar o porquê. Porque você não faz o filho sozinho. Eu sou doido pra ser pai, mano. Eu sou doido pra ser pai. Eu só não fui pai até hoje porque eu não tenho condição de criar uma criança. Eu sou louco pra ser pai. Se uma mina que tá comigo engravida, nem fudendo que eu quero que ela tome a decisão sozinha de abortar, tá ligado? Mas isso sou eu, um camarada que vai estar do lado do filho. Tem os camaradas que vai falar, não aborta não. Mas o filho vai nascer, vai dar um pé na mina, vai deixar o filho com R$150 por mês. Acontece. Então, pra mim, tem que ter o consentimento do pai. Porém, contudo, entretanto, o pai só pode interferir na decisão do aborto da mulher se ele tiver uma renda mínima de 2 salários. Por quê? Porque com o reajuste da pensão, 2 salários não vai ferir tanto o pai e ao mesmo tempo vai ajudar muito mais a mãe. Você bota fé? Então, um pai que não tem um emprego, o pai que não tem uma fonte de renda, você me desculpa a sinceridade, ele não pode opinar se a mulher quiser abortar, porque não tem nem como garantir o sustento da criança, mano. Agora, se o pai tem uma fonte de renda, eu acho que ele tem o direito de opinar sobre o aborto, porque caso a mulher não queira, ela prossegue a gravidez e ele fica com a criança. Assim que eu penso. Outra coisa, o aborto que já é previsto pela lei, que eu falei sobre bebê anencefalo, estupro e perigo à vida da mãe, esse o pai não tem que opinar. Não tem que opinar. O estupro principalmente, né? Principalmente, esse eu vou até descartar dessa. Mas sobre o bebê anencefalo, o risco sobre a mãe, o pai não tem que opinar. Nada. Quero que vocês entendam, galera, é que as duas visões sobre o aborto, eu entendo, compreendo e eu apoio. Eu, atualmente, sou contra o aborto. O porquê? Eu sou contra o aborto porque eu vejo muito mais uma galerinha que está querendo mais a tal da promiscuidade, de libertinagem, de querer meter o louco, meter à vontade, fuder gostoso, sem preocupação de ter um filho mais pra frente. Porque a galera está pensando socialmente na criança que vai cair na rua, socialmente no orfanato que está lotado, você bota fé? Mas se você é contra o aborto por causa de religião, mano, não opina, porque primeiro nosso estado é laico. Mesmo que a gente tenha um imbecil no poder falando que a igreja é acima de tudo, Deus é acima de tudo, nosso estado é laico. E a sua religião e a sua crença não pode interferir num assunto social. Bota fé, então guarde a sua religião, a sua crença para quem acredita nela e para o seu meio. Não é um assunto social, você não deve opinar usando a Bíblia, usando a sua religião. Se você acha que o homem não deve opinar sobre aborto, eu gostaria que você me dissesse como que você vai ter um filho sem a presença do espermatozoide. Porque antes do filho estar na barriga da mãe, ele está dentro da nossa bolsa escrotal. É a junção do nosso esperma, do seu óvulo que faz ter uma criança. Se você parar para analisar o corpo humano, é basicamente um espermatozoide gigante. A nossa cabeça e o rabo do espermatozoide seria a nossa coluna vertebral. O resto é criado através das células que se dividem, blá blá blá, biologia, que eu não sou muito bom nisso. Então, não é só a mãe que cria e faz o filho, o pai também ajuda. Você acha que o homem não deve opinar sobre o aborto? Aprofunda um pouco sua mente, estuda mais, tá ligado? Dá mais uma olhadinha, não fala tanta bobagem assim não, sem saber, se baseando em outras pessoas não, porque é feio.
Para você, não para mim. É feito para você. Sou a favor, sim, do aborto. Nesses casos específicos, também sou contra o aborto. Por isso que eu te falei, eu estou em cima do muro nessa base, porque é muito difícil esse assunto está muito debate. Sobre os orfanatos, galera. Visitem orfanatos. Vocês que são contra o aborto e acham que se a mulher não quer, pode adotar. Visita um orfanato. Vai dentro do orfanato. Mas não avisa que vai não, porque na visita tudo fica bonitinho. Eles espancam as crianças. Não estou falando que são todos. Eu fui espancado várias vezes. Eu sou louco para poder voltar naquele orfanato hoje em dia, para pegar aquele pessoal que me espancou e trucidar eles. Essa é a minha vontade. Eu sou doido para fazer isso. Orfanato não é lugar de criança, não. Igual prisão não é lugar de gente. Botafé não é lugar de animal. A maioria que está lá é animal. É tratado como animal. Mas muitos entram como gente, tratado como animal, isso é pior ainda. A prisão é outro assunto que eu quero falar depois. Sobre o abandono paternal. Falando sobre o aborto, gente, falei muito superficial para criar muito debate, para a gente cair em cima disso. Pode ser que crie outros vídeos, vocês me deem mais ideia. Crie ideia, galera. Vocês que têm contato com o direito legislativo, eu sei que muita gente do meu ciclo de amizade faz parte da política. Mano, cai em cima disso, criem projetos de lei que possam ajudar as mulheres no quesito aborto, porque o aborto mais cedo ou mais tarde vai acabar sendo liberado, porque já acontece muito. Vamos ajudar essas mulheres, vamos ajudar essas crianças que são abandonadas pelos pais. Eu quero falar diretamente pra galera hoje em dia que tem filho e acha que vê o filho uma vez na semana, como eu falei agora mesmo, e pagar pensão é criar. Não é. Não é. Muita gente que eu conheço que não teve a presença do pai dentro de casa, Botafé, isso faz uma diferença gigante. Quero mais uma vez ressaltar que eu tenho um pai violento, que ele chama Elcio Portela, meu paizão. Além da minha mãe, que foi minha mãe e meu pai, que é a Cláudia. Mas nem todo mundo tem a mesma sorte que eu, Botafé. Então você, se tem um filho, seja homem, igual você foi homem na hora da transa, na hora da foda, seja homem para assumir. Eu vou ficar sem dinheiro, vou ter que vender meu carro com som, vou ter que, foda-se você. Você não fez a porra da criança, assume ela. Papel de homem. Não gosta de bancar o fodão que é homem, que é tal. Seja homem e assume. Você que é mulher, eu sei que pode até parecer meio machista falar isso aqui agora, mas quando você pensar em ter um filho com um homem, olha o passado dele. Principalmente se ele tiver um filho. Você não tem que mudar homem. Mulher não tem que mudar homem. Filho não muda homem. Bota fé. Se o cara é um vagabundo com os filhos que ele já tem, ele vai ser um vagabundo com o que eles têm também. Vê com o que ele vai ter com você também. Veja que tipo de homem que esse cara é. Se o seu relacionamento tá ruim e você acha que um filho vai trazer o seu relacionamento de novo, não vai. Não tenha um filho para segurar homem. Não pare de tomar os remédios sem falar com seu parceiro para ter um filho, para segurar ele. Vai dar merda para você, para ele e principalmente para a criança que vai nascer, que não tem nada a ver com as duas merdas que vocês estão fazendo. Bota fé. Eu normalmente gosto de dar minha opinião finalizando o vídeo. Eu não tenho uma opinião formada sobre o aborto. Sinceridade, eu não tenho. Tanto que eu ainda quero falar desse assunto com mais pessoas aqui. Eu não tenho uma opinião formada. Eu só acho que tem que liberar, mas tem que mudar. Não adianta você querer que libere o aborto à torta e direito, mano. Pra virar bagunça. Não é assim que funciona. Até porque se o aborto for liberado, vai ter que ser pelo SUS, bota fé. E tanto de gente aí que tá precisando de ser tratada pelo SUS e não é. Ainda vai ter a porra do aborto que ainda vai deixar a fila mais gigante ainda, mano. Tanta gente que precisa de um transplante de coração, um transplante de fígado, criança que vive meses dentro do hospital com o olhinho até amarelo, tadinho, porque não tem a porra do fígado esperando transplante pelo SUS. Ainda vai vir um aborto, vai ter mais uma fila imensa do nosso sistema de saúde que é precário. Além disso tudo, galera, voltar a frisar o quesito da religião. Nosso Estado é laico, não põe religião no meio do aborto. Que Deus, não sei o que é a vida. Mano, Deus matava mais do que todo mundo aqui no Velho Testamento, bota fé. Deus matou filhos de pessoas que eram fiéis a ele igual a Jó, para testar a fé de Jó, contando que Deus já sabia que Jó não ia trair ele. Então não vem com papinho de religião não, porque religião muda cada era. Daqui a pouco o cristianismo vai ser tratado igual os deuses gregos, você querendo ou não. Você não vai estar vivo ou não. Não se baseie no seu projeto de vida que é de 0 a 70 anos
que a sua religião é única, meu amigo. A gente vai mudar de era, a sua religião vai cair no esquecimento, vamos vir outras. Daqui a pouco vai ter um nome de Jesus, com a mesma história, com a mesma coisa. Esquece isso, pega o assunto social, tá? Estou aberto a debates. É um vídeo que eu queria falar muita coisa ainda não saiu, então quero voltar nesse assunto de novo. Mas principalmente, antes de falar, eu sou contra, eu sou a favor, crie projetos que possam melhorar a situação de todo mundo. Que sofre a mãe, sofre a criança, e em alguns casos sofre o pai. Raros, mas sofre também. Então é isso, galera. Mais uma vez também de novo, dessa vez vamos tentar manter mais uma sequência de vídeos melhor, mais rápida. Quero falar sobre presídios também, quero falar sobre muita coisa, principalmente sobre rave. E o próximo assunto, quero falar sobre amizade, sobre companheirismo. Esse final de semana eu vi provas de pessoas que são amigas de verdade, provas de pessoas que não são. Isso chateia muito. Então, cuidado com quem você tem ao seu redor. Não confie em todo mundo. E sobre o aborto é isso, galera. Estamos aí para discussão, também para debate. Realmente eu falei a ponta do iceberg que eu queria falar. A gente trava muito. Eu não sou muito de escrever. Eu acho que tem que ser mais espontâneo. Eu escrevi só foi os projetos de lei que eu tinha feito para não esquecer. Tamo aí. Obrigado. Desculpa ter tomado tempo de vocês. E, se quiser ficar antenado no canal aí, vai ter vídeo toda semana. Daqui a pouco vai fazer mais gente aqui. Tamo junto, galera. Muito obrigado. Nice. Boa.